O IDE pode ser até mais perigoso, diz o Crego, porque os prêmios de risco incorporados aos retornos do empréstimo serão maiores para o IDE. Por quê? Porque o IDE ele implica em riscos maiores, porque eles são o retorno esperado do investimento é de mais longo prazo. Então, isso significa que para um país em desenvolvimento, o IDE é o mais custoso dos métodos do empréstimo de capital. E o IDE tem uma característica que o Crego descreve muito interessantemente, que são os reinvestimentos dos lucros. Então, isso, número 1, causa o que ele considera uma ilusão estatística, porque o que é esse investimento de lucros? A empresa está no Brasil, tem lucros em reais, e ela faz um lançamento de reinvestimento desses lucros, que no balanço de pagamentos, como é uma empresa estrangeira, no balanço de pagamentos ela entra como se fosse uma entrada nova de capitais, e na verdade ela é apenas uma contabilização, né, de lucros reinvestidos. Então, enquanto parece que entrou capital, mas não entrou, por conta desse reinvestimento de lucros do IDE, isso pode sugerir que a posição, né, de câmbio esteja mais folgada, né? Entrou moeda estrangeira. E, na verdade, não entrou nada, era só um reinvestimento. E, na verdade, isso vai, ao longo do tempo, né, vão se acumular direitos para o estrangeiro sobre a renda doméstica que ele gera no país. Então, em termos cumulativos, no futuro, esse investidor terá mais direitos de retirar dinheiro doméstico para fora, o que vai fazer pressão sobre o câmbio, né? E, em terceiro lugar, esses lucros, eles podem ser, embora eles vão ser registrados como IDE, eles podem ser reinvestidos em títulos de curto prazo, que, da mesma maneira, em situações de incerteza cambial ou sobre a rentabilidade, né, rentabilidade diferencial, a taxa de juros vai cair comparativamente com a taxa de juros externa, isso pode fazer com que os capitalistas retirem, né, desfaçam suas aplicações e retirem seu capital, levando a instabilidade do mercado de câmbio. Então, a conclusão do Crego é que o IDE torna-se tão volátil quanto os fluxos de portfólio, que são geralmente muito criticados. Então, qualquer dos modelos, é isso que você quer dizer, ele não está defendendo o fluxo de portfólio, o que ele está dizendo é qualquer modelo baseado em empréstimos externos, ele é frágil, porque ele envolve, dada a nova, vamos dizer, configuração do sistema financeiro internacional, ele envolve potenciais riscos para a política econômica, especialmente risco cambial e da taxa de juros. Então, as implicações, então, desse contexto são de que, vocês vão ver lá no Crego, né, ele faz uma discussão bastante mais ampla, e eu queria restringir um pouco mais, mas podem ler lá os detalhes dessa visão mais ampla. Mas a questão central é que as dificuldades que os países têm enfrentado, geralmente, e esses são os exemplos, né? Geralmente é uma fuga de capitais ou um ataque especulativo contra países em desenvolvimento. Geralmente ele se desenvolve da seguinte maneira: o país adota alguma combinação, algum compromisso de taxa de câmbio fixa ou uma meta para a taxa de câmbio, e com a liberalização, seja comercial, seja financeira, abertura, né, comercial e financeira, esses países em desenvolvimento ou periféricos ou subdesenvolvidos, eles têm
um déficit no balanço de pagamentos crônico. Geralmente um déficit na conta corrente, né, do balanço de pagamentos e devido ao aumento das importações, devido a serem países, né, quando são países subdesenvolvidos ou periféricos, como o caso do Brasil, em que as empresas estrangeiras têm muitos ativos domésticos e causa exatamente aquilo que eu creio que eu estava falando aí. Então, o Brasil é um país, por exemplo, altamente atrativo para o IDE, né? E tem muitas empresas estrangeiras, de forma que a saída de fluxo, né, de pagamentos tipo juros, lucros, dividendos, know-how para o estrangeiro é muito grande. Então, nesse contexto, que o Kregel diz que políticas de estabilização inflacionária, acabam gerando assim, o fracasso do sucesso, né? Porque políticas de estabilização, por exemplo, como foi o Plano Real, o que elas fazem? Elas adotam uma taxa de câmbio, uma política anti-inflacionária ancorada no câmbio, né? O câmbio ele é mantido fixo e valorizado, e com atração de capitais para baratear a importação de produtos que, no final das contas, vão puxar os preços domésticos para baixo, ou vão mantê-los estáveis. Então, só que a essa estabilização leva a maiores fluxos de importação e, por conseguinte, a déficit nas contas, no balanço de pagamentos, na conta corrente do balanço de pagamentos. Então, isso se torna insustentável porque déficits em conta corrente são incompatíveis com uma taxa de câmbio fixa, né? Porque você está perdendo reservas, né, usando suas reservas, ou dependendo de fluxos de capital, né, de entrada de capitais para tapar, vamos dizer assim, o buraco da conta corrente, mas você mantém uma taxa de câmbio que é incompatível, né? Você fixa uma taxa de câmbio que é incompatível com esses déficits. Então, as expectativas dos agentes sobre desvalorização aumentam, porque eles vão vendo a inconsistência, né, de você não ter reservas para fazer frente às suas despesas na conta corrente, né, aquilo que você está comprando no exterior, e aí eles especulam contra a taxa de câmbio fixa. Então, o resultado disso é que, como diz o Kregel, o sucesso da estabilização, as medidas que foram usadas que deram estabilização depois vão ser o fracasso, vão resultar no fracasso da própria estabilização, né? Porque ela é insustentável, a política econômica que deu sustentação para a estabilização de preços, torna-se insustentável por conta da taxa de câmbio fixa, né? Então, a perda de reservas internacionais faz com que se desconfie daquela taxa de câmbio, que finalmente, essa taxa de câmbio, era a âncora do sucesso da política de estabilização. Então, ele chama isso de a maldição do vencedor. Então, os países periféricos, portanto, eles passam a ter que usar a sua política de juros, né, bastante, vamos dizer assim, mais elevada, uma taxa de juros mais elevada do que a taxa de juros internacional para garantir a entrada de capitais. E mesmo assim, se esse país ele tiver muito endividado em moeda estrangeira e perseguir uma taxa de câmbio fixa, mesmo que a política de estabilização tenha sucesso, isso vai gerar uma crise cambial. Então, vai haver maior instabilidade cambial. Então, essa é a dificuldade apontada pelo Kregel. Então, ele sugere várias soluções para isso, mas
a questão fundamental diz respeito a dois elementos, né, que a gente já vem discutindo. Um é da taxa de câmbio. Quando você tem fluxos de capitais liberados, né, então a taxa de câmbio fixa é uma impossibilidade, né, porque os capitais vão especular quanto à sua taxa de câmbio, né. Em segundo lugar, é o endividamento em moeda estrangeira. Então, um país subdesenvolvido ou periférico não deve se endividar em moeda estrangeira e não deve adotar taxa de câmbio fixo, porque num contexto de fluxos, né, livre fluxo de capitais, esses países vão sofrer ataques especulativos, porque a política econômica fica restringida, né, com uma taxa de câmbio fixa, né. Então, o Crego acaba sugerindo, para resolver esse tipo de problema, uma inconsistência entre política doméstica e os fluxos de capitais internacionais liberados, né, então, de globalização financeira, o Crego sugere que teria que refazer a arquitetura internacional para, vamos dizer assim, disciplinar esses fluxos de capitais e ampliar a capacidade dos países de adotarem políticas econômicas consistentes e progressistas, vamos chamar assim, né.